Digníssimas autoridades, presentes ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham através da TV FEB, da Rádio Fraternidade e de outros veículos da nossa imprensa, nossos votos de muita paz. Em nossos comentários da tarde de ontem, tivemos a oportunidade de transferir para o dia de hoje a quarta característica da criatura humana. Referimos-nos à personalidade, ao conhecimento, à consciência. E reservamos a oportunidade para a individualidade. A individualidade, do ponto de vista psicológico, é aquilo que nós somos, que transita de um para outro corpo, nessa jornada intermina das reencarnações. A moderna psicologia estabelece que essa individualidade tem por meta fundamental buscar o seu vir a ser. Anteriormente, havia uma colocação psicológica muito curiosa do indivíduo com quem falamos e de nós com ele conversando. As modernas conquistas estabeleceram que uma coisa somente existe a partir do instante em que dela tomamos conhecimento. E é exatamente essa individualidade que o Espiritismo denomina o espírito que somos no corpo em que nos encontramos. Transitoriamente vestidos no arcabouço fisiológico, constituído de uma organização nuclear, refrigerada, congelada, essa vestimenta tende à desorganização quando lhe escasseia o fluido vital, estabelecendo a desagregação das partículas que retornam ao todo para novas formulações. A individualidade, no entanto, permanece. O self, na balizada opinião de Carl Gustav Jung. E este self não se destrói, porque ele faz parte do psiquismo universal e transita naturalmente de corpo em corpo até lograr o estado luminoso, a sua plenitude. Jesus denominava essa plenitude como sendo o reino dos céus. E com a propriedade que lhe era peculiar, estabeleceu que o reino dos céus encontra-se dentro de nós e que deve ser conquistado pela violência. Essa violência contra a sombra que predomina em nosso comportamento. É que vale dizer contra os hábitos enfermiços, heranças atávicas do nosso comportamento instintivo, naquele largo período dos instintos básicos: comer, dormir e procriar. A reencarnação tem por meta fundamental desenvolver a essência divina de que somos constituídos. E esse processo nasce através dos corpos que habitamos e que são elaborados pelo nosso perispírito, a fonte geradora de energia física, graças à nossa conduta em existência anterior. Como nos referimos ontem, somos aquilo que fizemos de nós e seremos o que façamos de nós. Neste jogo da individualidade,
a nossa personalidade exerce um papel fundamental, aquele que nos facilita a convivência social. Animal gregário, temos uma necessidade imperiosa de outrem. E uma velha lenda assim o demonstra. No período do gelo, quando a Terra passou por aquela fase prática de extermínio de qualquer forma de vida, os porcos espinho lograram conviver, sobreviver, porque se reuniram e formaram um grupo. Aqueles que estavam na extremidade naturalmente pereceram, mas os que se encontravam no seio, amparados pelos seus protetores, sobreviveram. E quando veio o período agradável das temperaturas amenas, aqueles porcos espinho que estavam tão acostumados ao acolhimento respeitável, dentro da medida certa, entusiasmaram-se de tal forma que preferiram juntar-se mais e mais, inadequadamente. E nesse ajuntar-se, os espinhos de uns passaram a ferir os outros, e naturalmente o instinto de defesa da vida liberou a ferocidade. Eles agrediram-se reciprocamente e desde então passaram a viver isolados, morrendo naturalmente pelos fatores habituais. É necessário que, através dessa atração que nos leva o instinto gregário, que respeitemos a nossa convivência, procurando não aguardar do outro aquilo que ele não nos pode dar, porque no poço da nossa realidade há muitos espinhos que devem ser trabalhados. O apóstolo Paulo, nos momentos grandiosos da sua comunhão com Jesus, chegou mesmo a lamentar-se que ele possuía um espinho na carne. E graças a esse espinho, mortificava-se, entregava-se em totum, deixava que as pedradas o lapidassem, para que esse espinho não o mortificasse e pudesse voar na direção da plenitude já que trazia instalado no coração o reino dos céus. Em nossas observações do dia de hoje, estaremos examinando a nossa individualidade, o espírito que somos, as nossas heranças, as más qualidades, que Allan Kardec, com muita propriedade, denomina as nossas más inclinações. Por que elas existem? Porque são heranças da nossa conduta. Nós somos o resultado do que fizemos, dos hábitos que nos permitimos, dos conceitos que agasalhamos no mundo íntimo, além da persona, e que ocultamos através do mecanismo da reencarnação, aparecem como a sombra perturbadora dentro do nosso espírito. Eu me recordo de uma das belas páginas da psicologia humana, de uma paciente que telefonou ao seu psicoterapeuta, um dos mais famosos dos Estados Unidos, e disse-lhe que desejava manter com ele uma entrevista. Estava atormentada e à borda do suicídio, mas não desejava que ele falasse nada. Tinha ela a necessidade imperiosa de falar, fazer essa catarse, arrancar da alma o espinho que lhe estava cravado. E o insigne mestre, depois de ouvir a proposta, achou tão peculiar alguém buscar o psicoterapeuta exclusivamente para a catarse, sem a necessidade de qualquer orientação, porque sabia como seguir, sabia a maneira pela qual seria possível a liberdade, mas era necessário arrancar esse espinho cravado no cerne do ser. E apesar da sua agenda, ele estabeleceu um horário extra, a fim de atender a jovem, que falava muito bem o inglês americano, embora se pudesse perceber que era estrangeira. E ela estabeleceu as condições. Mandaria antes uma fotografia,
para que ele pudesse vê-la. E depois, no momento da entrevista, desejava falar por 2 horas, ininterruptamente, após o que se retiraria, reconfortada, e não lhe diria a razão por que tomara essa atitude. Era um desafio para o insigne mestre, que resolveu aceitar aquela proposta estranha. E na data aprazada, na mesma semana da solicitação, apareceu uma jovem senhora de praticamente 70 anos, com uma bela personalidade, que não teve qualquer dificuldade em identificar-se como Ilse. Falou-lhe, perguntando se ele havia recebido a fotografia. E ele disse que sim. Estava amarrotada. Parecia que fora arrancada da página de um periódico e que não fora muito bem dobrada. Mas a expressão daquela fotografia falou-lhe algo que ele desejava agora ouvir, como se lhe cravou na alma aquele espinho cruel. E ela disse ser polonesa. Estava em um sábado na Praça do Mercado. E ali na Praça do Mercado, de passagem, porque as compras foram realizadas à véspera, já que o sábado é o dia consagrado a Deus, ao repouso, quando as tropas SS, aquelas do extermínio e do holocausto judeu, cercaram a praça e de imediatamente começaram as tropas a recolher todos os hebreus que por ali transitavam na direção da sinagoga ou dela saíam. E ela logo gritou: eu não sou judia, eu sou cristã. E posso repetir aqui o Pai Nosso, a oração dominical. Um soldado frio como um bloco de gelo, baioneta calada ao fuzil, feriu-a e disse-lhe: todos esses judeus imundos memorizam o Pai Nosso, para no momento do testemunho dizerem que são cristãos. E ela asseverou que descendia de uma família nobre, inclusive. Aquela praça tinha o nome dos seus ancestrais. Era polonesa, o que não fazia grande diferença para os nazistas. E foi empurrada de maneira cruel para um vagão de gado. Esse vagão teve as portas fechadas e quase 200 pessoas acotovelavam-se em um calor terrível, enquanto o trem corria na direção do desconhecido. Descrever o que era o seu sofrimento, não havia palavras. A verdade é que ela foi para o campo de Belsen. Naquele campo de extermínio, foi jogada, abandonada, cruel, terrivelmente. Conseguiu passar na fila que era mandada para a esquerda, diretamente para a câmara de gás, por causa da sua aparência, do seu estado físico saudável. Poderia ser útil nos trabalhos forçados. E ela, desesperada, sem poder manter o contato com ninguém, lutou para viver. Esse self estabeleceu que não era lícito que ela morresse. Não era judia. Aliás, não tinha grande afinidade com os judeus, qual ocorria com muitos poloneses da época. E foi sobrevivendo de campo em campo, atravessou Dachau e esteve também naquele terrível destruidor de vidas. E ali mesmo no coração sagrado da Polônia, aquele campo cruel recebeu-a, e cada manhã durante a chamada, ela possuía o coração despedaçado, aguardando o seu número, que era sempre postergado, e ela não dava o passo à frente. Por fim, os russos conquistaram, e de uma vez só os alto-falantes gritaram em 6 idiomas: estão libertados. Mas no momento em que ela foi libertada, ela se lembrou daquele dia terrível, daquela noite inesquecível, quando na fila que deveria definir se seria jogada para a esquerda ou para a direita, uma jovem judia carregava nos braços uma criança e tinha segurando-lhe a saia uma outra
que deveria ter entre 3 e 4 anos. A jovem judia tremia. Ela sabia que na condição de mãe não sobreviveria, nem também os seus filhos. Iriam todos entrar na câmara de gás. E quando estava a menos de 5 metros, aquela jovem olhou-a. Era proibido falar. As baionetas fustigavam, mas aquela jovem olhou-a com uma expressão indefinível. Pegou o filhinho e jogou-o nos seus braços. E ela afastou-se. Afastou-se e a criança escorregou, porque a sua vida era muito importante. Ela não podia correr o risco de estar com uma criança judia, porque certamente seria mandada para a esquerda, para a câmara de gás. A mãe abraçou o filho e ela pôde ver as lágrimas correrem longas, silenciosas, quando o guarda levantou a batuta e empurrou mãe e as 2 filhas para a câmara de gás superlotada. E então os portões bateram e ela imaginou pelos gritos, pelo horror que saía de dentro daquela câmara asfixiante, mas ela ficou livre. A vida tem esse impulso terrível. Ela conseguiu passar, era jovem, tinha apenas 19 anos, necessitava de viver e viveu aqueles 3 anos de amargura, de campo em campo. E agora em Auschwitz, ela escutava em polonês: estais livres, podeis sair, a Alemanha está esfacelando, nós conseguimos conquistar Auschwitz. E ela sai ebetada, um cadáver que respira, ossos envoltos em uma pele flácida, marcada por vários parasitas. Sai de olhar ebetado. Fazia quanto tempo que ela não via a primavera? Era a primavera na Polônia. Ali estavam as pequenas margaridas, que sempre estiveram em outras primaveras, mas que ela não as via. O portão escancarado, onde estava sempre uma metralhadora. As câmaras ali estavam de portas abertas, com alguns cadáveres que ainda não foram cremados. E ela saiu, parecendo uma sombra que se perdia na sombra da imensa estrada aberta. Foi para um campo de refugiados. Ela fez um silêncio. O psicoterapeuta olhou-a e ela pareceu voltar àqueles dias. Foi mandada à Inglaterra, recuperou a vida e resolveu passar um pano naquilo que havia acontecido na sua existência. Alguns familiares ela veio a saber que estavam em Paris, outros estavam em Chicago, nos Estados Unidos. E ela optou viajar para a América. A América estava muito longe. As reminiscências da tragédia estavam tão perto do seu coração. Era necessário ir a um mundo novo, onde ninguém falasse daqueles dias terríveis. Transferiu-se para Chicago, aprendeu a falar o inglês, aprimorou-se, adotou os métodos norte-americanos, passou a viver as alegrias da futilidade tecnológica da América. Tornou-se bibliotecária, trabalhava na biblioteca pública e ninguém lhe conhecia o passado que ela conseguira asfixiar na dor terrível que ainda não experimentara os últimos lances. Foi então que certo dia ela desceu ao porão da biblioteca e foi surpreendida com uma coleção de jornais de vários anos. Ali era o memorial, ali estavam as histórias daquele periódico que narrava a desgraça da guerra. E ela viu 942, a capa imensa, esverdeada, em percalina. Ela tirou com a mão trêmula, 1942. Era a época em que ela se encontrava em Lídice, a sua terra natal, e abriu pelo anjo do acaso.
Esse acaso que parece uma lei que foi trabalhada para dar certo naquele momento. Como teria escrito Newton, que o acaso é o resultado de uma lei bem trabalhada para dar certo naquele momento exato. E abriu numa página estranha, que apresentava o desfile de pessoas que estavam próximas à câmara de gás. E ao olhar a fotografia, ela foi tomada de espanto, porque os nazistas eram muito metódicos. Não somente escreviam o nome de cada vítima, como também davam detalhes. Fotografavam sadicamente a expressão dos infelizes. E a fotografia que ela viu foi exatamente o momento em que ela derruba a criança. Ali estava ela, espantada, apavorada, a criança com a cabeça erguida, a mãe da criança voltada para ela, as lágrimas eram visíveis. Quantas gargalhadas devem ter dado aqueles algozes. E então aquela impressão fez que ela fechasse o livro e abrisse a memória. A memória, que parecia anestesiada, começou a brilhar. E ela voltou àquela noite terrível. E se perguntou, teria agido certo? Ela agora estava viva, mas valia a pena a vida que levava. Aquele período havia sido tão terrível que agora renascia com todas as cores e talvez mais fortes do que naquele momento. E perdeu a paz, perdeu a tranquilidade. A sua cidadania americana fez que ela voltasse à sua querida Lídice, aos dias gloriosos da sua infância, àquela noite terrível. E ela ficou vagando. Para poder reabilitar-se, foi estudar o judaísmo. Tornou-se judia. Era uma forma de pagar a dívida. Mas o judaísmo não lhe preencheu o vazio existencial. Ela voltou à igreja católica, mas não sabia explicar porque tinha aquele gesto. E ela desejava confessar a alguém, mas não confiava em ninguém. Confiava no psicoterapeuta. Ela sabia que ele era um sacerdote, que ele guardaria para sempre a sua história dolorosa e não diria a ninguém. E então falou-lhe longamente e perguntou-lhe a fotografia. Ele havia visto aquela fotografia que estava no jornal, que ela arrancou e mandou para o seu psicoterapeuta. E nessa obra notável, Os Pântanos da Alma, ela parece uma flor maculada, não um lírio no Pantanal, mas uma flor semi-apodrecida nas águas pútridas daquele alagado cheio de miasmas. E depois de verter o pranto, ela disse, eu estou lhe contando, porque há na tradição hebraica, se nós nos confessarmos a 13 homens justos e mulheres justas, o nosso pecado será perdoado por Deus. Você é a minha primeira testemunha, que não vai contar a ninguém. Então eu espero que você seja capaz de me perdoar. Eu era tão jovem. Esse desafio está na minha alma como um cravo que me despedaça o coração. E ele não lhe disse uma palavra. Ouviu Ilse por 2 horas, após as quais, com a voz embargada na garganta túrgida, ela se levantou e deu-lhe de presente a fotografia. Então ele disse apenas, na saída, tome o dinheiro da consulta, porque eu não lhe fui útil em nada. E agora, quando eu escrevo esta página, para mostrar os pantanais da mente humana, para mostrar o que nós temos escondido em nossa individualidade e não temos coragem de narrar, eu me pergunto, terá Ilse encontrado aqueles outros homens e mulheres capazes de ouvi-la, de perdoá-la e de guardar do seu coração a sua dor para que ela se liberte? E ele deixa a interrogação. E eu me atrevo a perguntar se
ela houvesse falado conosco, nós a perdoaríamos, compreenderíamos o seu drama, ou Ilse terá transferido daquela esta última existência atormentada da sua individualidade que perdeu a paz depois do enfrentamento com a verdade para a futura reencarnação. A esse tempo estará, por certo, no mundo espiritual, com o coração cravado pelo espinho, ou talvez arrancado, mas a ferida aberta, para que numa existência, que certamente será próxima, poder colocar o bálsamo da ternura, recolhendo filhos de ninguém, filhos do Calvário, na ternura do seu coração, e libertar-se dessa dor inominável, que muitas vezes nos caracteriza a alma e não a temos no ser consciente. Esses desafios existenciais, como são complexos e variados. O espírito Manuel Filomeno de Miranda diz-me: o grande problema da criatura humana é a própria criatura humana. É o fardo que carrega das suas experiências malsãs, das suas experiências inditosas, trabalhadas pelo ego orgulhoso, porque indubitavelmente o orgulho é um câncer que nós carregamos no cerne da alma, filho dileto do nosso tremendo egoísmo. O egrégio codificador, analisando a questão do egoísmo em O Livro dos Espíritos, refere-se a essa chaga tão difícil de ser tratada até a cicatrização. E mesmo quando cicatrizada, permanece a costura dos seus lábios, que não se diluem na pele larga e tranquila, sem maiores marcas. E temos essas manifestações através dos vícios, dos nossos hábitos, porque Kardec pergunta: o que é o bem? É tudo aquilo de acordo com as leis divinas. É que vale dizer, é tudo aquilo que está estatuído na lei de amor, que ele desdobra na terceira parte desta obra magistral, que é o Livro dos Espíritos, chamada A Lei Natural. E que ele apresenta em 10 leis, que poderiam ser o Código Penal da vida futura, conforme o item do 9º capítulo de O Céu e o Inferno, quando ele nos convida a profundas reflexões. Errar é um fenômeno natural, até mesmo na psicopedagogia, é um método, o método do erro e do acerto. Através daquilo que chamamos erro, estabelecemos o que é ético, o que é certo, o que é correto. E então estabelecendo a nossa linha comportamental em favor da nossa plenitude. E o mal é tudo aquilo que está fora das leis de Deus. É, portanto, muito fácil de estabelecermos a nossa conduta e de enfrentarmos os desafios. Sempre quando algo nos desafia, ao invés da precipitação de agir ou de reagir pelo instinto, reflexionar através da razão. Porque, segundo Emmanuel, pelas abençoadas mãos do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, somente estaremos vitoriosos depois da desencarnação. Porque mesmo antes da morte, um passo em falso, e podemos comprometer toda a existência. Eu me recordo que estava numa cidade europeia, onde um grande amigo me considera seu pai espiritual, e cheio de generosidade, sabendo das dificuldades que me são próprias e da vida modesta a que me tenho imposto, disse-me: eu gostaria de dar-lhe um cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito? Eu disse: tenho. E me enganei. Ele perguntou qual é. Eu disse: do SUS. Até eu achei feia a palavra que eu falei do SUS. Mas é o meu cartão de segurança. E ele então pegou um cartão platinado
e disse: tome, Divaldo, eu fiz esse cartão em seu nome. Você viaja muito e pode chegar no lugar, ter perdido o voo ter sido cancelado e terá que comprar uma passagem de emergência. Você tem como? Eu digo: não. E como Deus sabe da minha situação, Ele não vai deixar o voo cancelar, porque aí o problema não é meu, é dele. Eu cheguei a hora, cheguei antes e o voo não saiu, é porque Ele não quer que eu vá. Então eu fico contente, porque talvez se eu fosse, não deveria ter ido. Ele sorriu e disse: mas a partir de agora, você fique tranquilo, porque na condição de seu filho, que o ama, não quero que você tenha aflição. E eu me comovi, sou fácil de comover. Segurei-lhe as duas mãos e disse: meu filho, não me faça perder 75 anos de lutas e de lágrimas com o cartão prateado. Se eu aceitar isso de você, eu não mais o amarei. Eu serei um servidor que ele deve. E não terei coragem de o repreender na condição de pai, quando você estiver equivocado. Eu desejo ser livre e amá-lo com liberdade, para lhe dizer o que é necessário falar a um filho, com toda a ternura. Então, não me faça perder essa oportunidade, porque os dias de sonho já passaram. Agora são os dias de enfrentamento dos sonhos que se transformaram em fantasmas. Diluir esses fantasmas. E ele me perguntou também com lágrimas: você não acha que está me decepcionando? Eu digo: não. É necessário que eu me liberte de mim mesmo para poder amar você, a sua mulher que estava ao lado, seus filhos, como se fossem filhos da minha alma. Por favor, destrua o cartão. Então eu vi, naquele momento, que havia em mim ainda o espinho do interesse. Havia na minha alma o espinho de vanglórias, de prazeres, porque rapidamente eu vi que estava infinito. Eu disse: o que será? Será que eu posso comprar qualquer coisa? Viajar na executiva? Porque eu tenho a grande felicidade de viajar na popular. Lá eu estou com os meus irmãos. E uma vez que eu entrei na executiva, eu acho que foi erro, porque estava lá 3C. Eu digo: mas 3C executiva. Então eu perguntei à funcionária: não está enganado, não? Não, senhor, é naquela poltrona. Eu disse: ali? Ela disse: é, sim, senhor. Eu digo: Ave Maria, céus e terras, o que será de mim? E aí eu fiquei executivo. Como americano, dobrei a manga da camisa e fiquei naquele estado top, para poder impressionar. E me lembrei de Emmanuel. Eu disse: muito obrigado, benfeitor querido. Nesta não escorrego, vamos ver a próxima. E houve a próxima. Recentemente em Miami, eu havia terminado a palestra e alguém perguntou: mas você vai fazer 90 anos? Eu disse: 90 redondos, mas ainda está muito longe, ainda faltam 2 meses, não estou com pressa nenhuma. E uma mocinha linda disse: Divaldo, eu tenho uma tia de 92 anos que está querendo casar-se. O que você acha? Você tem 90, ela tem 92. E eu então perguntei: como é a saúde moral dela? Ela disse: é regular. Eu digo: minha filha, eu já rejeitei um cartão infinito para agora entrar numa guilhotina regular. Não, Deus salve a velhinha e me salve dela também. Imagina, aí eu me senti desfilando no asilo de idosos de quinta idade, com aquela coisa do meu lado, e Satanás dizendo: até que enfim te peguei. Nunca cessarão as nossas tendências egóicas de tentarem perturbar a nossa marcha.
E é necessário amar, porém amar profundamente a este homem que deu a sua vida, sem nenhuma condicional, somente por amor, e ainda pôde olhar para os algozes e dizer: Pai, perdoa-os, pois que eles não sabem o que fazem. Então Jesus é avaro de amor. Por isso dissemos que ele tem sombra, a sombra do céu. A sombra de Jesus é o amor por nós. A sua paixão é o amor por nós. Há 2000 anos ele nos espera, depois que nos deu a sua mensagem. E antes que vós fosseis, eu já era. Ele já era esse ser de luz que recebeu de Deus, da grande nebulosa de gases incandescentes, aquela parte da qual ele e os engenheiros siderais, há aproximadamente 4 bilhões de anos, começaram a condensar os gases, a amônia, o azoto, o hidrogênio, e a consolidar, jogando esta bola imensa entre de gases em uma região fria, onde as chuvas torrenciais, Emmanuel, a caminho da luz, através do venerando Chico Xavier. E na intimidade das águas abissais, há 2 bilhões e 200 mil anos, começamos a nossa trajetória, ele já nos amava. E ele não se contenta em o amarmos um pouco, ele nos quer inteiro, é avaro de amor, como Francisco diante de Clara. Ele chorava, e ela, inspirada pelos céus, disse-lhe: o meu pai renunciou a tudo, mas ainda falta uma renúncia, renunciar ao seu filho. E o santo de Assis perguntou humilde: meu filho? Sim, meu pai, a vossa obra, ela é de Deus, não é vossa. Não vos preocupeis com a vossa obra que é de Deus. É necessário renunciar a tudo, a todos, para somente a Ele entregar-se. E então, Francesco, agora cego pelo tracoma e pelo ferro em brasa, com o corpo aberto em pústulas, mas com os estigmas da sua perfeita conexão com Jesus, balança a cabeça e começa a cantar Laudato Si. A sua voz é doce como o canto da cotovia, e a sua entrega é total a Jesus, como fará mais tarde Teresa d'Ávila, que ao sair fundando as ordens do Carmelo e dignificando as ordens que permitiam às religiosas uma vida relativamente libertina, essa mulher notável da cidade de Ávila atravessa uma ponte pêncil que oscila entre uma tempestade ruidosa, abaixo um rio volumoso, acima a noite salpicada de relâmpagos aplaudidos pelo trovão. E ela vai da ponte pêncil de cordas até chegar ao outro lado, e chegando do outro lado, com seu temperamento forte, ela diz: é assim que você trata aqueles que o amam, não é? Por isso que bem poucos o amam. E foi levar a sua mensagem de ternura. Então, quais são os grandes desafios da nossa vida? São as nossas imperfeições, é a nossa ausência de coragem de fé, a coragem da fé para poder enfrentar os dissabores, as ilusões que se vestem de fantasia, que nos encantam, como narra com propriedade o professor Júlio César, conhecido como Malbatarran, o grande matemático carioca. Ele conta que certo dia a verdade desejou entrar na casa palaciana de um emir para poder despertá-lo para a vida. O emir vivia cercado de ilusões, de bajuladores, de mentirosos, e acreditava que o povo era feliz. Então a verdade aproximou-se na noite do banquete de aniversário,
onde estavam várias tribos reunidas, e apresentou-se à portaria despida e disse ao guarda: necessito falar com o emir. Ele disse: assim, senhora, é impossível. Todos ficaram escandalizados. Ela disse: eu sei, mas eu sou a verdade, e a verdade tem que ser nua e crua. Então ele foi falar com um dos sheiks, que mandou repeli-la por ser uma mulher depravada. E ela foi para o deserto, meditou, e então enrolou-se na terra, vestiu-se de trapos, e voltou à porta do palácio. Ele perguntou: quem é você? Sua humildade. Eu desejo falar a sua majestade, o emir. Assim, não é possível, senhora. E foi consultar a autoridade, que disse: expulse-a ao dente dos martins. E ela foi, ficou, imaginou, então vestiu-se uma indumentária de fada, construiu pelo pensamento, numa ideoplastia, uma carruagem formosa, puxada por cavalos árabes. Sentou-se e um cocheiro levou-a até a porta do palácio. Ela saltou nimbada de claridades. E o porteiro perguntou: mas quem sois? A fantasia. E logo ele levou a fantasia até a primeira autoridade, que de imediato comunicou ao cerimonial, que de imediato falou ao emir. O emir sentou-se no trono, reuniu a corte, a orquestra parou, e então o seu secretário particular, segurando a mão da fantasia, entrou em pleno salão do trono, ao aplauso da multidão fascinada. Ela ajoelhou-se diante do emir, e para surpresa geral, quando ele lhe pergunta: quem é você? Ela rasga aquela indumentária e diz: eu sou a verdade. E a partir daí, a verdade de alguma forma chega ao coração humano. Jesus vestiu a sua verdade com parábolas. As parábolas são a indumentária que oculta a realidade dos seus ensinamentos. Buda, Krishna, através dos koans, através das narrativas, das histórias e das histórias, porque ainda não estamos preparados para a verdade. Então vem o Espiritismo e rompe a cortina da fantasia, deu um céu de ficção, deu um inferno de mentiras, para falar da consciência, onde se alojam inferno e céu, diante dos atos de cada um. E é a partir desse momento em que a verdade tomou conta do reino, naturalmente a felicidade foi atender às massas. No momento em que começamos a decifrar o Evangelho de Jesus com a luz da doutrina espírita, conforme assevera o codificador no primeiro capítulo, daquelas 5 partes do Evangelho, interessa-nos a proposta moral. Então Jesus volta para nos enxugar as lágrimas, para nos dar forças diante das tentações, nos momentos difíceis, daqueles solilóquios que temos vontade de gritar e asfixiamos na garganta, engasgada pelas lágrimas que não se atrevem a correr. É esse chamado que durante estes 3 dias estamos todos nós que convosco convivemos, tentando traduzir em palavras da mente e do coração, para que os velhos hábitos, essas heranças terríveis que nos constringem, que nos encarceram, essas terríveis heranças do nosso passado sejam superadas e os nossos desafios sejam amar, doar-se, olvidar o mal, para nos lembrarmos de todo o bem. Eu conheci aqui na terra um ébrio contumaz. Eu era muito jovem então, e ele tinha por mim uma afeição muito grande. Era espírita, mas de repente ele se deixava envolver pela ebriez,
e aparecia no trabalho num estado lamentável, criando-me uma situação difícil diante do meu chefe. Ele pedia que quando estivesse assim, não subisse. Pedia aos porteiros que o não levassem, porque eu temia ser despedido. Ele provocava cenas, algo constrangedoras, me abraçava, dizia coisas desconexas, falava mal, dizia palavras chulas. Mas eu também o amava, porque na hora de maior aflição, ele se lembrava de mim. E trôpego, ia para a porta do instituto. E quando eu passava para ir assinar o ponto, ele me retinha. E eu tinha que ir com ele até o próximo bar, para lhe dar um café, para tomar um café. Porque ele dizia, eu estou morrendo da fome. E chego numa lanchonete e me dizem, comida não lhe dou, mas cachaça damos. E me dão cachaça, me tornam este ser abjeto que eu odeio. Uma força dentro de mim me propele. E eu olhava e vi uma entidade terrível, um espírito obsessor, seu inimigo de próxima existência transata. Passaram-se os anos e ele foi assassinado. Eu senti como se fosse um filho que tivesse sido destruído momentaneamente por fator adverso. Passaram-se os anos e em 1970 eu tive o primeiro contato com o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E essa entidade me disse que iria escrever algumas obras sobre obsessão. Esse desafio tremendo que o codificador tem ocasião de referir-se que, periodicamente, existem obsessões coletivas, cidades inteiras são tomadas pelas forças do desequilíbrio espiritual. E vemos que hoje a Terra está sob o guante de uma obsessão coletiva que nos desvaira praticamente a quase todos nós. E que ele havia conhecido também Leodegário. E que nas experiências mediúnicas de desobsessão, ele falara mais de uma vez com aquela entidade perversa, cruel e não lograra êxito. Ao desencarnar, Filomeno de Miranda lembrou-se daquele espírito, lembrou-se de Leodegário que fora assassinado, e saiu a buscá-lo. Através da bondade de genitores do mundo espiritual, ele pôde identificar Leodegário e o seu obsessor no além-túmulo. Realizando atividades de misericórdia, ele conseguiu que benfeitores internassem ambos em uma comunidade hospitalar especializada. Para esse tipo de caso, usemos a possessão, a subjugação, como Kardec adota a princípio, a possessão, quando é um caso mais lamentável. E durante 30 anos, ele, Filomeno de Miranda, estudou a obsessão para poder advertir-nos, através das obras em que ele se especializa nesse fenômeno perverso. Libertou o paciente, conseguindo-lhe a reencarnação, mas conseguindo também a reencarnação do seu adversário, que virá mais tarde na condição de seu filho, para que o amor da paternidade faça os laços da verdadeira união. E então Filomeno de Miranda me disse, na raiz de um grande número de vícios, de hábitos insalubres, que trazemos de encarnações passadas, nessa tendência para o suicídio, que se permitem muitos indivíduos, temos terríveis casos de obsessão. Um dia perguntei a Chico Xavier, porque havia nos Estados Unidos, no estado de New Jersey, uma jovem chamada Anne Karen, que estava em aparelhos desde os 17 anos, graças a uma overdose, e fazia 12 anos sob aparelhos. Os pais foram reduzidos à miséria, venderam tudo para cuidá-la, pediram permissão à corte do estado para desligar os aparelhos e não conseguiram.
pediram permissão à Suprema Corte dos Estados Unidos e lograram autorização. E, naturalmente, desligaram os aparelhos. Mas ela não desencarnou. Encarquilhada, voltada, ainda viveu 4 anos. E então Chico me disse, perguntei a Emmanuel, era suicida e viciada em absinto, agora em drogas pela 2ª vez. Ela trouxe a herança, tentou libertar-se, mas um adversário desencarnado reinduziu-a ao velho hábito que dava um prazer alucinante e de que ela não se pôde libertar. Também em nossas imperfeições existe invariavelmente a presença de alguns inimigos de ontem, talvez de hoje, que não nos querem bem e que nos escravizam a esses desafios existenciais que deveríamos lutar desde a modesta maledicência, que se transforma em calúnia. Tenho uma irmã desencarnada. Ela suicidou-se no dia 11 de novembro de 1939. E nunca me esquecerei que fui eu quem recebeu o telegrama. Eu estava com quase 12 anos. O telegrama chegou à porta, mas minha mãe analfabeta pediu para eu ler. E a semelhança de Ilse, cravou-se-me um punhal no coração. Na linguagem fria estava escrito, Nair Franco suicidou-se. Que venha um familiar para as providências compatíveis. Então, quando eu disse essas palavras e me encostei à parede para não desmaiar, eu olhei para minha mãe e vi-lhe as lágrimas e nunca mais ela sorriu. Porque o suicida não pensa naqueles que o amam. O seu egotismo faz que fujam do desafio para caírem no abismo pior, levando o desafio e os efeitos do ato autocida. E então aquela dor, porque era a irmã que me amava, que possuía recursos, e através dos anos eu a vi. E quando eu a vi, eu era também jovem. Havia perdido o emprego, meu primeiro emprego. Aos 18 anos fui trabalhar na capital, numa empresa de seguros privados, a Sul-América Terrestre, Marítimos e Acidentes. Havia terminado a guerra, e então, com 13 dias de funções, o meu gerente chamou-me e disse, estamos agora em emergência, e teríamos que despedir os funcionários mais novos. Você é o mais recente. Eu datilografava apólices de vida. Mandou que passasse no caixa. E aquilo para mim foi um fracasso. A voz que me seguia, que eu chamava o Máscara de Ferro, disse, suicide-se. Atire-se do elevador Lacerda, um edifício de 90 metros. Estava na moda o suicídio, atirando-se do alto, porque até para matar-se tem moda. Hoje é uma overdose. Atire-se. E muito emocionado eu fiz uma carta à minha mãe, a meu pai, dizendo que eu era um fracassado e não tinha resistência. Eles precisavam do meu trabalho como eu. E então que eu estava despedindo-me, não porque fosse covarde, porque eu tinha vergonha de enfrentá-los. Peguei um grampo, coloquei a carta, prendia no bolso e subi o elevador Lacerda. Não havia grades. Olhei lá de cima, era um salto. Pus as mãos e quando ia saltar, aquela minha irmã apareceu-me no ar e gritou, não faça isto, louco. Então eu tive um choque tão grande que desmaiei para dentro. Porque se desmaiasse para fora, estava comprovado o suicídio. E acordei no lugar com lâmpadas enormes em cima de mim, pessoas vestidas de branco, e na minha santa ingenuidade eu perguntei, estou no reino dos céus? E o que eu ouvi não era céu, era o verdadeiro inferno. Foi assim que a minha irmã veio do além para, em nome do Senhor, ajudar-me em relação a essa tendência
de um antigo suicídio no Rio Sena, que estava impregnado na minha alma. Fazia mais de 2 séculos desde a Revolução de 89 na França. Então aí tive que lutar contra esse desafio, essa presença espiritual, graças às luzes da doutrina espírita e à doçura deste homem incomparável. Então, toda vez quando algo dessa natureza, e foi nesse período que a minha irmã me contou, ela fora vítima de uma maledicência. Uma amiga dessas que se comprazem em dar notícias trágicas, falou-lhe que o seu esposo, que era uma pessoa de destaque na comunidade, estava com um lar paralelo. Temperamental, ela foi e deu uma surra na companheira do seu esposo e se arrependeu. Ao arrepender-se, foi a um caldo de cana e tomou cianureto e mercúrio e desencarnou em 3 minutos. Estava ela desde 1939 até 1972, perseguida pelo ser que a induziu ao suicídio, que induziu a sua amiga à maledicência, aquela que foi responsável pela sua loucura. Porque se não levarmos más notícias, se não nos comprazermos com a dor do nosso irmão, se não tivermos a coragem de amar e de diminuir a dor do próximo ao invés de aumentá-la com a nossa inferioridade, naturalmente essa má inclinação, esse desafio de falar mal, irá desaparecer do esquema da nossa vida. A vida é feita de desafios. E o desafio mais difícil é bem viver. Que tenhamos a coragem, nós que abraçamos a doutrina espírita, de ir eliminando esses desafios. A irmã maledicência, prima da calúnia, irmã da destruição, ao tormento do sexo, ao desvario do erotismo, aos devaneios dos sites perversos, aos dramas da pedofilia, aos terríveis dramas que hoje fazem parte da nossa cultura e até têm adquirido certa cidadania. Quantos crimes nefandos tornaram-se quase legais, porque se tornaram praticamente morais, dentro do velho chavão, mas todo mundo faz. Não todo mundo. Alguns fazem e chamam a atenção. Então eles se destacam na galeria da futilidade. Mas nós temos que nos destacar na galeria do amor e da ternura, da compaixão, porque a vida na terra é muito curta depois que passa. Quando eu tinha 10, 12 anos, eu olhava um homem de 25 e achava velho. Quando eu completei 25, eu olhava de 40 e dizia assim, meu Deus, que horror, quarentão. Quando completei 40, eu olhava de 60 e dizia 60, não vou alcançar nunca. Imagina, arrastando os pés. De repente, um dia me barbeava, era meu aniversário, eu estava com 60. Aí olhei no espelho e tive um choque. Mas aí eu olhei um de 70 e disse, vai lá. 60 vai lá, mas 70, terceira idade, quarta idade, negativo, não chegarei lá. Sou poeta, e naquele tempo os poetas morriam jovens e tuberculosos, agora morrem ricos e incapazes. Então, completei 70 e tive um choque moral. Fui pegar a carteira de identidade, a data da minha formatura em professor de datilografia, e então eu verifiquei que eram 70, mas deveria estar errado. Mas olhei o de 80, numa fila daquelas moças lindas. Primeiro as grávidas, não era meu caso. Aquelas que têm crianças até 2 anos. E as pessoas cartão número tal. E as pessoas da melhor idade, que calúnia. E eu ficava olhando a melhor idade. Como a melhor idade ia, eu digo, nunca atingirei a melhor idade.
E então entrava em um dia em Frankfurt. Uma delas me olhou e me perguntou: quer entrar? Eu digo: absolutamente. Eu tenho cartão vermelho de pouco viajante. Mas então, estava com 80. Eu fiquei deprimido. Meu Deus, o que é isso? Aí eu olhei o de 90, olhei para Joãozinho de Matos e disse: olá, boy, eu chegarei aí. Era a minha forma de prolongar a idade. E então eu faço um retrato mental, como foram rápidos depois que passaram. Não tenho saudades, mas tenho gratidão. Mas agora estou na fase pior, que são os restantes anos, que podem pôr tudo isso abaixo, pela presunção, pelo egoísmo, esse câncer que está sitiando minha alma, pela ilusão que tenho procurado combater, lendo a parábola do filho pródigo. É necessário voltar para casa. Meu pai tem tanto para me dar, há tanto amor, até aos servos ele dá, porque estou aqui, às vezes, na condição de alguém que cuida de servos, porque terei que comer a semente da alfarroba. Eu vou voltar para a casa do meu pai e lhe direi: perdão, meu pai, porque eu saí, sou filho pródigo, estou de volta. E então, esse desafio que a todos nos acontecerá, devemos evitá-lo desde agora, retornando aos nossos lares e levando a mensagem em multiforma, apresentação multicolorida. A mensagem é a mesma, nós somos encarregados de emoldurá-la com aquilo que vem do mundo espiritual. Então, irmãs, irmãos queridos, alegremo-nos e esperemos que os nossos nomes sejam escritos no livro do reino dos céus. Empenhemo-nos, encarnados e desencarnados, para atender o suave e doce chamado de Jesus, para que lhe sigamos as pegadas. Não tergiversemos, não nos enganemos, nem enganemos a ninguém. O sentido profundo da vida é amar. Sejamos nós aquele que amamos sem qualquer interrogação, que logremos colocar Jesus no ádito do nosso coração, para que a sua seja a nossa voz, os seus sejam os nossos atos. Nunca houve tanto sofrimento no mundo, tanta tecnologia de ponta e tanta solidão. Temos todos carência de ternura, de entendimento, porque ainda traímos, dominados pela sensualidade, ainda amaldiçoamos no desejo injustificável de ocupar posições transitórias que nos enganam, que o nosso esforço em uma conexão entre o mundo espiritual
e o mundo físico seja de luz, para que a madrugada da Era Nova inunde a terra em sombra desses dias com a dúlcida figura de Jesus. Ouvistes as narrações traçadas pelo sentimento amoroso dos servidores de última hora. Pelas suas bocas falaram as vozes imortais. Pela ternura de cada um, recebestes o pábulo divino da verdade. Reparti-o. Alimentai-vos de luz, para que nenhuma sombra permaneça em vosso amanhecer. E repetindo os 500 da Galileia, ide e pregai. Com o exemplo, a sociedade está cansada de âncoras, de vozes trabalhadas e de discursos bem formulados, apenas repetindo palavras. As nossas nascem nas fontes augustas da espiritualidade, para onde marchais, e sede, em qualquer circunstância, aqueles que amam. Jamais vos arrependereis por haverdes amado, por haverdes oferecido uma segunda chance, por haverdes sido vítimas, pois que esses que cultivam os dons do Espírito são bem-aventurados. Não vos esqueçais dos filhos do Calvário, que deambulam ao léu, longe e perto dos vossos sentimentos. Jesus escolheu as praias, as tascas, onde estava a ralé, para falar-lhes de um reino de amor. Dizei-lhes também que as dores no mundo, quando bem suportadas, transformam-se em estrelas, formando uma via láctea de bênçãos na imortalidade. E depois, filhos e filhas queridas, na direção do Mestre que, de braços abertos, espera por todos nós. Trazemos-vos as palavras amigas dos espíritos espíritas que estamos convosco nestes dias e continuaremos convosco até a consumpção dos evos, conforme promessa do Mestre. Servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra, muita paz. Filhas,